Minha namorada me bloqueou em todos os lugares por 4 dias depois que eu a pedi em casamento, então liguei para a universidade dela e tive sua bolsa de estudos revogada antes da formatura. O que começou como apoio à educação da minha parceira se transformou na lição mais cara de manipulação que eu já receberia. Sou Derek, 29 anos, desenvolvedor de software com salário anual de $85.000, e por 2 anos e meio namorei Emma, uma estudante de pré-medicina de 24 anos na Universidade Estadual. Emma era brilhante, determinada e totalmente focada em se tornar médica, algo que admirei genuinamente desde nossa primeira conversa em uma cafeteria perto do campus. Ela tinha uma bolsa acadêmica integral, daquelas prestigiadas, baseadas em mérito, que cobriam toda a mensalidade, mas vivia sob enorme pressão com relação às despesas de moradia e tudo mais que os estudos de pré-medicina exigiam. Eu queria de verdade ajudá-la a ter sucesso, porque acreditava que estávamos construindo algo real juntos, um futuro em que ela seria a doutora Emma e eu o marido engenheiro que a apoiara, tornando possível seus sonhos sem que obstáculos financeiros atrapalhassem suas ambições. O apoio financeiro começou pequeno e parecia totalmente razoável na época, até mesmo admirável pela consideração que eu demonstrava. O aluguel do apartamento dela era de $1.400 mensais, caro para qualquer estudante, mas ela insistia em morar sozinha para manter o foco nos estudos, sem distrações ou dramas de colegas de quarto interferindo em sua agenda rigorosa. Ofereci-me para pagar, para que não precisasse trabalhar meio período e pudesse se dedicar integralmente a manter o alto GPA exigido nas inscrições para a faculdade de medicina. Depois vieram os livros, aqueles absurdamente caros textos de medicina que custavam $800 por semestre, alguns chegando a $400 cada pelas edições mais recentes que os professores exigiam, em vez de permitirem cópias antigas da biblioteca. Quando ela mencionou os cursos preparatórios para um CAT, com custo de $3.200 pelo programa completo que prometia melhorar a pontuação, não hesitei em pagar, porque sabia que a nota definiria em quais faculdades de medicina seria aceita e moldaria toda a sua trajetória profissional. Equipamentos de laboratório para projetos de pesquisa também entraram na conta, calculadoras especializadas, modelos detalhados de anatomia, materiais médicos profissionais para práticas, todos supostamente investimentos necessários em sua futura carreira, que eu racionalizava como investimentos em nosso futuro em comum. Ao longo de 18 meses, calculei que já havia investido quase $15.000 no sucesso acadêmico de Emma, mas genuinamente via isso como investimento em nosso futuro compartilhado, não apenas como pagamento das contas de outra pessoa. Ela falava constantemente sobre nossos planos após a formatura, sobre como seríamos aquele casal de sucesso, com seu consultório médico e minha empresa de desenvolvimento de software, talvez nos estabelecendo em uma cidade onde pudesse fazer residência enquanto eu trabalhava remotamente em projetos interessantes. Durante pausas nos estudos, ela abria sites de imóveis e me mostrava casas que poderíamos comprar juntos, apontando escritórios perfeitos para meu trabalho com programação e espaços tranquilos onde ela poderia estudar para os exames de certificação. Emma me fazia sentir que eu era seu verdadeiro parceiro na construção de algo significativo e duradouro, não apenas alguém que pagava suas despesas. Eu amava de verdade ser a pessoa que podia tornar seus sonhos possíveis, sem que o peso financeiro limitasse seu potencial incrível. Passei 3 meses planejando o que acreditava ser o pedido de casamento perfeito, o gesto romântico que marcaria o início oficial da nossa jornada rumo ao casamento e ao sucesso profissional compartilhado. O anel de noivado custou $4.500, um solitário corte princesa, que pesquisei minuciosamente, comparando joalherias e graus de diamantes para encontrar algo que refletisse tanto qualidade quanto a seriedade do meu compromisso com nosso futuro. Marquei jantar no Bela Vista, o restaurante italiano sofisticado onde tivemos nosso primeiro encontro oficial 2 anos e meio antes, na mesma mesa de canto em que ela me contará sobre seus sonhos de se tornar cirurgiã pediátrica e eu compartilhara meus planos de expandir meu trabalho freelancer em uma consultoria de software. Emma falava constantemente sobre nosso futuro juntos, principalmente naquele semestre de primavera, quando a pressão da formatura aumentava e as inscrições para a faculdade de medicina estavam sendo finalizadas. Ela navegava por sites de imóveis no laptop enquanto eu programava, apontando casas em bons distritos escolares para os filhos que um dia teríamos escritórios onde eu poderia gerir meu negócio enquanto ela cumpria a residência médica. Olha essa aqui, dizia, mostrando uma casa colonial com quintal grande, perfeita para quando você estiver trabalhando de casa e eu fazendo aquelas jornadas malucas de residente. Ela até começou a falar sobre cronograma de casamento, mencionando que precisaríamos planejar em torno da agenda da faculdade de medicina e sugerindo realizarmos a cerimônia entre o 2º e o 3º ano, quando teria uma pequena pausa no verão. Eu acreditava genuinamente que Emma estava pronta para o casamento, que todas aquelas conversas sobre nosso futuro em comum significavam que ela levava o compromisso tão a sério quanto eu. Pedir em casamento parecia o próximo passo natural em nossa relação. O pedido aconteceu em uma sexta-feira à noite, durante o recesso de primavera dela, momento perfeito, em que não estaria estressada com provas ou prazos de pesquisa e poderia focar inteiramente nesse marco da nossa relação. Fiz reserva para 19 horas, garantindo a luz dourada do entardecer que ela adorava para fotos, e até combinei com o gerente do restaurante para deixar uma rosa esperando em nossa mesa.
Durante o jantar, falei sobre o quanto me orgulhava de suas conquistas acadêmicas, o quanto estava empolgado com sua aceitação na faculdade de medicina e o quanto aguardava para apoiá-la durante a residência e além, como seu marido. Quando a sobremesa chegou, tirei a caixinha do anel, minhas mãos tremendo de nervosismo e excitação, e declarei o quanto a amava, o quanto queria passar a vida realizando seus sonhos e como não podia imaginar um futuro sem ela como minha esposa e parceira. A reação de Emma foi totalmente inesperada e nada parecida com a aceitação alegre que imaginei durante todos aqueles meses de planejamento. Ela encarou o anel em choque genuíno, o rosto ficando pálido enquanto processava o que acontecia e, em vez do entusiasmado sim que eu esperava, murmurou algo quase inaudível sobre não estar pronta para isso agora e pediu tempo para pensar. Em vez de me dar uma resposta no fim de semana, como qualquer pessoa razoável faria, Emma simplesmente desapareceu de todos os meios de comunicação, sem explicação ou sequer uma demonstração mínima de cortesia. No sábado de manhã, acordei esperando uma mensagem ou ligação com sua decisão, mas ao tentar ligar, a chamada caiu direto na caixa postal, com aquela gravação automática indicando que meu número havia sido bloqueado. Achei que fosse falha técnica, então tentei mandar mensagem, mas percebi que os textos apareciam como entregue sem mostrar o aviso de leitura que sempre surgia quando ela verificava o celular. Na tarde de sábado, percebi que ela havia me bloqueado sistematicamente, excluiu meu número, removeu-me de todas as redes sociais, incluindo o Instagram onde tínhamos incontáveis fotos juntos, e até bloqueou meu e-mail, deixando-me em total confusão e crescente desespero. Passei de pedir em casamento na sexta-feira à noite para estar completamente cortado da minha namorada no sábado, sem explicação, sem conversa, sem oportunidade de entender o que fiz de errado ou como poderíamos lidar com suas preocupações sobre noivado. Por amigos em comum, descobri que Emma continuava ativa online durante todo o fim de semana, postando stories de sessões de estudo na biblioteca e cafés com as colegas da fraternidade, mas havia me apagado digitalmente como se nossa relação nunca tivesse existido. Sua colega de quarto, Jéssica, publicou uma foto do brunch de domingo em grupo que mostrava claramente Emma rindo e socializando normalmente, deixando evidente que ela não estava em crise emocional ou vivendo alguma emergência familiar que justificasse o corte brusco de comunicação. Na terça-feira, eu já estava genuinamente preocupado com sua saúde mental e segurança física, imaginando se algo grave teria acontecido para fazê-la reagir de forma tão drástica a um pedido de casamento. Então dirigi até o condomínio dela para verificar. O carro não estava na vaga e, ao perguntar a vizinhos, a senhora Rodrigues, do apartamento ao lado, disse que Emma não aparecia havia dias e saíra com várias malas, como se fosse viajar por bastante tempo. Liguei para a mãe de Emma, em desespero, pensando que talvez houvesse alguma emergência familiar da qual eu não sabia, mas a senhora Peterson pareceu surpresa com meu contato e disse que Emma havia lhe contado que tudo estava bem na faculdade, apenas ocupada com os preparativos do último semestre antes da formatura. Finalmente a encontrei na biblioteca da universidade, na tarde de quarta-feira, estudando em uma mesa de canto com Marcus Williams, um estudante de medicina rico, filho de dono de várias clínicas particulares pelo estado, cuja família tinha o nome estampado em prédios pelo campus. Emma ficou absolutamente mortificada ao me ver se aproximando, o rosto corando em um misto de vergonha e desconforto que no início achei ser pelo fato de estar me evitando, mas Marcus imediatamente se levantou em postura protetora, como se defendesse a namorada de uma intrusão indesejada. "Quem é esse cara?", perguntou Marcus a Emma, embora o tom sugerisse que já sabia exatamente quem eu era e me via como uma ameaça ao que quer que estivesse surgindo entre eles. Emma evitou totalmente o contato visual, mantendo os olhos nos livros enquanto girava a caneta entre os dedos, até que finalmente me encarou e disse, com a voz mais fria que já ouvirá dela, "Derek, este é Marcus. Somos parceiros de estudo na disciplina de Fisiologia Avançada." A forma como me apresentou foi reveladora, não como seu namorado de 2 anos e meio, não como a pessoa que vinha financiando sua formação acadêmica, apenas Derek, como se eu fosse um conhecido qualquer que tivesse se aproximado sem ser convidado. Marcus, claramente percebendo a tensão, disse, "Emma me contou que está solteira e focada inteiramente nos estudos neste momento, então não tenho certeza do que você quer com ela." A palavra solteira me atingiu como um golpe físico, porque significava que Emma vinha ativamente dizendo às pessoas que nosso relacionamento não existia, que os 2 anos e meio que passamos juntos não significavam nada, e que ela se apresentava como disponível para outros homens. Olhei diretamente para Emma e perguntei, "Podemos conversar em particular por 1 minuto?" Mas ela balançou a cabeça e disse, "Eu realmente preciso focar na minha carreira agora, Derek, e não consigo lidar com a pressão de expectativas de noivado ou obrigações de relacionamento quando estou tentando entrar na faculdade de medicina." A ironia era brutal. Emma falava sobre focar em carreira e educação sentada ao lado de Marcus, cujas conexões familiares poderiam garantir-lhe uma vaga de residência em qualquer uma das clínicas privadas da família, independentemente de seu desempenho acadêmico. Naquele momento percebi que Emma vinha me usando como suporte financeiro enquanto mantinha as opções abertas com alguém que podia oferecer conexões profissionais e oportunidades melhores no campo médico. Alguém cuja riqueza e influência familiar poderiam impulsionar sua carreira de formas que meu salário de desenvolvedor de software jamais poderia.
Emma continuou: preciso ser prática em relação ao meu futuro, e isso agora significa construir relacionamentos com pessoas que entendem a área médica e podem me ajudar a ter sucesso profissionalmente. Ela estava essencialmente me dizendo que Marcos representava um investimento melhor para o futuro dela do que eu, que as conexões médicas da família dele superavam tudo que eu havia sacrificado para apoiar sua formação, e que ela calculava o valor relativo de nossos relacionamentos durante todo o tempo em que aceitava minha ajuda financeira. Devastado, mas determinado a entender toda a extensão da decepção de Emma, voltei para casa e comecei a pesquisar sistematicamente os requisitos da bolsa de estudos dela, descobrindo pelo site de assistência financeira da universidade que os beneficiários precisavam manter GPA de 3,5 e comprovar necessidade financeira genuína por meio de verificação anual de renda e declarações detalhadas de patrimônio submetidas a cada ano letivo. Lembrei-me de Emma comentar casualmente, durante o relacionamento, que bolsistas tinham de reportar qualquer apoio financeiro significativo recebido, incluindo contribuições da família, rendimentos de trabalho, presentes acima de $500 ou assistência de parceiros, porque o programa era projetado especificamente para estudantes que realmente não podiam pagar a faculdade sem ajuda substancial baseada em necessidade. Por meio de investigação cuidadosa nas postagens de Emma nas redes sociais dos últimos 18 meses, publicações que eu já tinha visto, mas nunca analisado criticamente, encontrei provas esmagadoras de que ela vivia muito acima da linha de pobreza exigida para manter a bolsa. Seu Instagram mostrava compras caras em lojas de grife como Nordstrom e Bloomingdale's, viagens de luxo com colegas da fraternidade para destinos como Cabo San Lucas e Miami Beach que custavam milhares de dólares por pessoa, e postagens frequentes em restaurantes sofisticados e locais de entretenimento que sugeriam renda disponível incompatível com dificuldades financeiras legítimas. Eu também tinha acesso à nossa conta conjunta de cartão de crédito, que ela pedirá para usar somente em emergências, mas que vinha usando regularmente em compras que contradiziam diretamente suas alegações de dificuldades financeiras e pobreza compatível com os critérios da bolsa. Os extratos mensais revelavam compras caras em lojas de luxo, corridas frequentes de Uber em vez do transporte gratuito do campus, academias e spas premium custando centenas por mês, tratamentos de beleza dispendiosos incluindo visitas regulares ao salão e manicure profissional, além de gastos em entretenimento que demonstravam um estilo de vida totalmente incompatível com alguém que se qualificava para ajuda baseada em necessidade. Ainda mais comprometedora era a evidência que encontrei nas postagens de Marcus Williams, que mostravam Emma em eventos beneficentes exclusivos organizados pela Fundação Médica da família dele, usando joias caras e vestidos de grife que custavam mais do que todo o orçamento mensal da maioria dos estudantes, sugerindo que ela recebia apoio financeiro adicional da família rica de Marcus enquanto ainda declarava pobreza para manter a bolsa. Compilei um dossiê completo documentando a real situação financeira de Emma no último ano, incluindo extratos bancários detalhados mostrando os $15.000 que transferi para suas contas em 18 meses, recibos e fotografias provando que seu estilo de vida de luxo contradizia sua aplicação para auxílio, extratos do cartão de crédito revelando milhares de dólares em compras desnecessárias e caras, além de vasta evidência em redes sociais de sua participação em eventos e viagens custosas que entravam em contradição direta com sua bolsa. Declarações de necessidade financeira na aplicação, a documentação desenhava um quadro absolutamente claro de alguém que vinha fraudando sistematicamente o sistema de auxílio estudantil ao esconder múltiplas fontes substanciais de apoio financeiro, enquanto afirmava atender aos rígidos requisitos de baixa renda para receber ajuda baseada em mérito destinada a estudantes realmente necessitados. Descobri também, ao analisar atentamente as políticas de integridade acadêmica da universidade, que estudantes que mentem sobre sua situação financeira para fins de bolsa enfrentam suspensão imediata, perda do diploma e até possíveis consequências legais por fraude educacional, o que significava que a manipulação calculada de Emma poderia custar-lhe absolutamente tudo pelo que havia lutado academicamente e profissionalmente. Na segunda-feira de manhã entrei em contato com o escritório de assistência financeira da Universidade Estadual, solicitando reunião formal com o comitê de bolsas para discutir preocupações sérias sobre possível fraude no programa de auxílio baseado em necessidade. Em 2 dias, já estava sentado diante da doutora Patrícia Hawkins, diretora de assistência financeira, apresentando minha documentação completa da situação real de Emma versus suas alegações na aplicação da bolsa. A doutora Hawkins analisou minuciosamente minhas evidências, revisando extratos bancários, registros detalhados de cartão de crédito, capturas de tela de redes sociais com marca temporal e recibos que demonstravam claramente que Emma vivia muito acima do limite de pobreza exigido para a elegibilidade, ao mesmo tempo em que omitira sistematicamente apoio financeiro substancial que, pelo regulamento, deveria ser relatado. Senhor Thompson, disse a doutora Hawkins com gravidade após quase 1 hora de análise, se estas evidências forem precisas e verificáveis, a senhorita Peterson violou múltiplos termos críticos do acordo da bolsa, incluindo o requisito fundamental de declarar toda ajuda financeira acima de $500 anuais e a obrigação absoluta de manter status de necessidade durante todo o período de matrícula. A investigação que se seguiu foi rápida, minuciosa e devastadora profissionalmente para Emma.
O escritório de assistência financeira cruzou suas aplicações originais com as evidências concretas que apresentei, revelando que ela omitira deliberadamente os 15 mil dólares documentados que eu havia transferido. Não declarou presentes substanciais e ajuda contínua da família rica de Marcus Williams e ainda representou intencionalmente de forma incorreta sua situação de vida e despesas mensais para manter fraudulentamente a qualificação de auxílio baseada em necessidade. O Comitê de Bolsas também descobriu, em sua investigação, que Emma vinha usando recursos da própria universidade para sustentar sua farsa, incluindo falsificação em aplicações de programas de trabalho, estudo e fornecimento de informações enganosas a orientadores acadêmicos sobre suas condições financeiras ao solicitar fundos emergenciais adicionais. Em uma semana após meu relatório inicial, o comitê concluiu sua revisão abrangente e determinou que Emma havia violado seriamente o acordo de auxílio por mais de 18 meses, período no qual recebeu de forma fraudulenta cerca de 28 mil dólares em assistência de mensalidades que já não lhe cabiam de acordo com sua real situação financeira e fontes de renda não declaradas. Sua prestigiada bolsa acadêmica foi imediatamente revogada com efeito retroativo ao início do último ano, deixando-a com dívida inesperada de 28 mil dólares que precisava ser paga integralmente de imediato para que pudesse permanecer matriculada e se formar conforme o planejado. O setor de cobrança da universidade enviou a Emma uma notificação formal exigindo o pagamento completo em até 30 dias, com avisos explícitos de que o não cumprimento resultaria em retirada automática de todas as disciplinas, perda imediata da candidatura ao diploma e cancelamento automático de sua aceitação na faculdade de medicina, já que sua admissão estava condicionada especificamente à conclusão bem-sucedida na universidade estadual. Um mundo cuidadosamente construído de Emma desmoronou da noite para o dia quando percebeu que não tinha como concluir o último semestre, não possuía absolutamente nenhum meio de conseguir 28 mil dólares de imediato sem pedir ajuda à família, algo que seu orgulho não permitia, e enfrentava a perda de tudo pelo que havia trabalhado arduamente ao longo de 4 anos de estudo intensivo. Sua aceitação na Johns Hopkins foi automaticamente retirada quando o setor de admissões foi oficialmente notificado da drástica mudança em sua situação acadêmica, e a influente família de Marcus Williams rapidamente se afastou dela quando seus problemas financeiros e a fraude acadêmica tornaram-se públicos dentro do círculo social exclusivo em que transitavam. A ironia era perfeita. Emma havia manipulado e enganado para se colocar em uma situação que julgava superior, com melhores perspectivas, apenas para perder tanto a educação quanto o namorado rico quando a verdade sobre seu caráter e integridade se tornou impossível de esconder de todos em sua vida. Desesperada, Emma tentou me contatar por todos os meios possíveis depois que seu mundo cuidadosamente construído ruiu por completo, começando com mensagens cada vez mais frenéticas enviadas através de nossos amigos em comum, implorando por ajuda financeira imediata para quitar sua enorme dívida de mensalidades e, de alguma forma, salvar sua carreira médica da destruição total. Jéssica, sua ex-colega de quarto e irmã de irmandade, me ligou repetidamente ao longo de várias semanas, dizendo que Emma estava tendo colapsos emocionais diários e precisava desesperadamente que alguém lhe emprestasse imediatamente os 28 mil dólares para não perder absolutamente tudo pelo que havia lutado durante 4 intensos anos de estudo acadêmico e sacrifício. Derek, ela está absolutamente desmoronando, implorou Jéssica durante uma ligação particularmente desconfortável e manipuladora. Ela sabe que errou feio com você, mas está disposta a literalmente qualquer coisa para consertar isso, se você apenas ajudá-la financeiramente mais uma vez. Expliquei de forma calma, mas firme, que não iria mais alimentar a manipulação e o engano de Emma, que ela havia tomado escolhas calculadas e deliberadas ao priorizar as conexões da família rica de Marcus Williams em detrimento do nosso relacionamento verdadeiro, e que as sérias consequências de seu comportamento fraudulento eram inteiramente responsabilidade dela, sem esperar resgate da parte de quem havia traído. Emma chegou a tentar me alcançar por meio de suas irmãs de irmandade e de conhecidos em comum, fazendo com que eles publicassem mensagens cuidadosamente elaboradas nas redes sociais sobre como ela estaria genuinamente arrependida e sobre o quanto supostamente sentia falta do nosso relacionamento e do futuro que havíamos planejado juntos. Mas eu me recusei a me envolver com qualquer uma dessas tentativas transparentes de me culpar e me forçar a resgatá-la da situação devastadora que ela mesma havia criado por causa de sua desonestidade calculada e ganância. Quando Emma finalmente percebeu que eu não iria ceder à manipulação emocional para ajudá-la a escapar das consequências de suas ações, foi obrigada a abandonar a State University a apenas 3 meses da formatura, perdeu de forma definitiva sua prestigiada aceitação na Faculdade de Medicina de Johns Hopkins e voltou a morar na modesta casa de 2 quartos dos pais no interior da Pensilvânia, trabalhando em múltiplos empregos no varejo para pagar lentamente sua esmagadora dívida estudantil. Seu relacionamento com Marcus Williams e com sua influente família desmoronou de maneira completa e irreparável sob a intensa pressão do escândalo de fraude acadêmica e dos fracassos financeiros, com os pais milionários de Marcus deixando absolutamente claro que não poderiam associar o nome de sua família a alguém que havia cometido fraude educacional e manchado com atenção pública negativa a reputação antes impecável da fundação médica que eles mantinham.
Enquanto isso, eu estrategicamente utilizei o dinheiro substancial que antes gastava mensalmente com a educação e o estilo de vida luxuoso de Emma para investir com sabedoria em minha própria startup de desenvolvimento de software, que se tornou consistentemente lucrativa em apenas 18 meses e me permitiu expandir com sucesso para trabalhos de consultoria altamente remunerados junto a grandes empresas de tecnologia da Fortune 500. A notável liberdade financeira que surgiu do fato de não mais sustentar o estilo de vida enganoso e explorador de outra pessoa me permitiu focar inteiramente em construir minha própria carreira e felicidade pessoal, sem o constante desgaste emocional e financeiro de apoiar alguém que claramente não valorizava meus sacrifícios genuínos nem meu amor incondicional. Acabei encontrando um amor verdadeiro e duradouro com Sarah Mitchell, uma brilhante engenheira de software que realmente valoriza a independência, a completa honestidade e o apoio mútuo genuíno em um relacionamento. Alguém que insistia constantemente em dividir todas as despesas igualmente e em construir algo significativo juntos, em vez de me usar como um recurso financeiro conveniente a ser explorado de forma egoísta. Sarah e eu construímos uma parceria autêntica baseada em profundo respeito e objetivos de vida compartilhados, o completo oposto do meu relacionamento manipulador e unilateral com Emma, em que eu havia sido tratado como um caixa eletrônico humano em vez de um parceiro valorizado, digno do mínimo de honestidade, compromisso e reciprocidade emocional. As tentativas desesperadas de Emma de reconstruir sua vida despedaçada foram consistentemente mal-sucedidas, porque sua bem documentada reputação de fraude acadêmica e manipulação em relacionamentos a seguia persistentemente onde quer que tentasse se estabelecer profissional ou pessoalmente em sua pequena comunidade natal. A última informação confiável que ouvi, através do nosso antigo círculo universitário, foi que Emma estava trabalhando em múltiplos empregos de salário mínimo no varejo para gradualmente quitar sua dívida, vivendo indefinidamente com seus pais desapontados e lutando, sem sucesso, para encontrar qualquer caminho realista de volta à educação médica, já que sua condenação por fraude a tornará permanentemente inelegível para receber auxílio financeiro federal ou obter licença profissional em qualquer estado. Refleti muitas vezes, com profunda gratidão, que os $15.000 que havia gasto apoiando a educação de Emma foram, na verdade, o melhor investimento que fiz em toda a minha vida, não porque tenham ajudado a realizar os sonhos egoístas dela, mas porque me ensinaram a lição inestimável e transformadora de reconhecer táticas de manipulação e compreender o verdadeiro custo de sustentar alguém que, no fundo, jamais valorizou meu amor, meus sacrifícios ou a ideia genuína de uma parceria construída para um futuro em comum. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Seu apoio faz toda a diferença, não esqueça de clicar no hypar para ajudar o canal a crescer. Até o próximo vídeo, obrigado por assistir.